Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 35. Bons estudos! A gasolina vem do petróleo. E o petróleo, como você sabe, é a principal fonte de energia da sociedade industrial. Mas não é a única. Existem várias outras. Como será que a nossa sociedade está se relacionando com as suas fontes de energia? Será que nós estamos pensando no nosso futuro? O que vai acontecer, por exemplo, no dia em que o petróleo acabar? Como será que nossos carros continuarão se movimentando? E a indústria? Como vai ficar sem petróleo? Essa e outras perguntas serão respondidas na teleaula de hoje. O nosso tema é energia vital. Hoje você vai ver que a lenha ainda é um combustível essencial nos países pobres e que o seu uso acarreta a destruição da cobertura florestal. Você vai ver também que a reciclagem é uma excelente alternativa para alongar a vida útil das jazidas e que a água, apesar de ser o recurso mais abundante do nosso planeta, tem sua qualidade cada dia mais comprometida. O petróleo, como a gente já viu, junto com o carvão, são as principais fontes de energia da sociedade industrial, do nosso tempo. Só para ter uma ideia de como o petróleo é importante, ele representa cerca de 40% da energia comercial do mundo, além de ser matéria-prima para diversos produtos, como a borracha sintética e o plástico. Mas como existe a ameaça de que um dia o petróleo acabe, outras fontes de energia começaram a ser utilizadas, como o gás natural e a biomassa. Além delas, existem outras fontes cujo uso ainda é limitado, como a água, a energia nuclear, a energia eólica e a solar. A nossa sociedade sempre soube da importância do petróleo. Mas essa importância só ficou evidente mesmo a partir de 1974, quando o mundo viveu a sua primeira crise do petróleo. Você sabe por que essa crise do petróleo ocorreu em 1974? É que naquele ano, a OPEP, sigla que quer dizer Organização dos Países Exportadores de Petróleo, resolveu dobrar de um dia para o outro o preço do barril do petróleo. Agora, imagina só a confusão que esse aumento gerou, pois até 74 os países consumidores de petróleo usavam essa fonte de energia sem a menor economia, esquecendo-se de um detalhe importantíssimo. O petróleo, acumulado durante milhões de anos pela natureza, não iria durar para sempre. Mas foi só a partir da crise gerada pelo aumento de preços da OPEP que os países consumidores se viram obrigados a pensar em formas de se racionalizar o uso do petróleo. Ou seja, o mundo teve que começar a reverter uma equação que até então predominava entre os países, cujas taxas de consumo de energia acompanhavam as do crescimento econômico. Só para você ter uma ideia de como essa equação mudou a partir da crise do petróleo de 74, veja o que aconteceu com a Alemanha. O aumento do consumo de energia do país foi de 3% entre 1974 e 1985. Já o PIB alemão cresceu 17,5% no mesmo período. A Alemanha continuou crescendo sem precisar aumentar o consumo de energia. Isso foi consequência direta da crise do petróleo de 1974. A crise dos preços acabou estimulando o desenvolvimento de novas tecnologias que economizam energia. Só que nem as novas tecnologias serão capazes de reverter o atual quadro. Se continuarmos a consumir petróleo no ritmo atual, as reservas mundiais devem se esgotar nos próximos 50 anos. Um problema que o carvão, por exemplo, está longe de vivenciar. Pois se forem mantidos os atuais níveis de consumo, as reservas mundiais de carvão devem suprir a demanda pelos próximos 250 anos. Só que o carvão provoca uma série de problemas ambientais. Um fato nos dias de hoje que deve inviabilizar uma volta maciça ao seu uso. Isso não é tudo. Não pense você que o petróleo e o carvão são os únicos problemas energéticos do nosso tempo.
Existe um outro, ainda mais antigo do que eles. O problema da lenha. Você pode achar meio estranho que ainda nos dias de hoje a lenha é utilizada como fonte de energia. Mas o fato é que cerca de 2 bilhões de habitantes dos países em desenvolvimento, ou seja, cerca de 1/3 da população mundial, ainda utiliza a lenha como combustível para cozinhar ou então para aquecimento. Além de ter que destruir os meios de vida do futuro para garantir a sobrevivência do presente, essas populações dos países pobres ainda estão tendo que enfrentar outro problema. É que com o desmatamento, os solos ficam expostos à ação das chuvas e a biodiversidade é definitivamente modificada. Mas o problema de diminuição das florestas tropicais não se resume, é claro, apenas ao uso da lenha como fonte de energia. Existem ainda outros motivos, outros fatores que estão contribuindo para isso. Manaus, Brasil. Queridos pais, a floresta amazônica é linda, mas eu fiquei muito preocupada com o que vi por aqui. Tanto as madeireiras, que estão atrás de madeiras nobres, quanto os colonos que querem terras para a agricultura, estão desmatando as florestas sem dó nem piedade. O pior é que se ninguém fizer nada, daqui a 50 anos a gente corre o risco de ver toda essa formação florestal desaparecer. Mas peraí, Vicente, tem uma coisa que eu não entendi. Por enquanto eles só falaram do petróleo e da madeira. Mas os recursos naturais que a gente usa não param por aí, não é mesmo? Não, lógico que não. Além desses combustíveis fósseis, que são utilizados como energia, como matéria-prima, a indústria ainda utiliza mais de 80 minerais também como matéria-prima. Ó, só como exemplo, o cobre, o estanho, o zinco. Mas esses recursos minerais também têm um perigo de se acabarem, não é? Lógico, as jazidas ainda são muito abundantes, mas tem um dia que eles vão acabar, não tem jeito. E vem cá, ninguém tá fazendo nada por isso? Lógico que tá, a reciclagem tá aí para isso. Olha só que incrível, Gil. Para produzir 1 tonelada de alumínio a partir da sucata, ou seja, através da reciclagem, gasta-se apenas 5% da energia necessária para extrair a bauxita e transformá-la em alumínio. Ou seja, a reciclagem, além de recuperar uma sucata que iria se transformar em lixo, ainda contribui e muito para economizar energia. Até aqui, a gente viu como o petróleo, a madeira e mesmo os minerais são importantes para a vida na Terra. Mas ainda falta falar de mais um recurso natural, talvez o mais importante de todos: a água. A água é fundamental para a nossa existência. Só que a gente não tem dado a ela a devida importância. Cada dia que passa, mais e mais poluímos rios e mares. E o homem ainda não percebe com clareza que os recursos hídricos também são limitados. Que a água do nosso planeta também não vai durar para sempre. Mas antes de falarmos sobre a poluição das águas, que tal entender o seu ciclo? A água que abastece os continentes circula entre a Terra, o mar e a atmosfera, graças à energia solar. A energia solar aquece a água e faz com que uma parte dela envolva o planeta em forma de vapor. Essa mesma água que umidificou a atmosfera volta para a Terra devido às precipitações. É então absorvida pelo solo e fica disponível para as plantas, que a absorvem pelas raízes e a liberam por transpiração para a atmosfera. Já a outra parte do ciclo é totalmente terrestre. A rede hidrográfica recebe a água da precipitação que se escoa superficialmente ou se infiltra, reabastecendo os lençóis d'água, os lagos e os rios. Ao fim do ciclo, a água é devolvida ao mar ou armazenada nos reservatórios profundos da crosta terrestre. De toda a água que evapora dos mares e oceanos, apenas 10% voltam à Terra sob a forma de chuva. E por incrível que pareça, apenas essa pequena quantidade, ou seja, esses 10% é que estão disponíveis para o uso. Pode parecer pouco, mas ainda tem água suficiente para todo o planeta. Uma pessoa, para manter uma qualidade de vida razoável, ela precisa mais ou menos uns 80 litros de água por dia. Mas essa média varia muito de acordo com a situação socioeconômica do país. Na Índia, por exemplo, o consumo médio de uma família fica em torno de 25 litros por dia. Já nos Estados Unidos, uma família chega a consumir em média 500 litros por dia. Mas
não vem das casas o maior consumo de água do planeta, muito pelo contrário. Enquanto a agricultura consome 73% da água disponível no mundo, a indústria fica com 22% e o uso doméstico apenas 5%. A água, todo mundo sabe, é a fonte da vida. Mas do jeito que a nossa sociedade vem poluindo os rios, os lagos e os oceanos, a água está se transformando mesmo numa fonte de doenças. É isso mesmo. Para você ter uma ideia, nos países subdesenvolvidos, a água mata por ano cerca de 25 milhões de pessoas. E isso não é difícil da gente entender, pois a cada ano que passa, aumentam mais e mais a quantidade de resíduos que são despejados nas águas. Como se isso não bastasse, nos países subdesenvolvidos tem muita água sem nenhuma espécie de tratamento sendo usada pelas pessoas. Assim, a água acaba se transformando num agente transmissor de muitas doenças, como cólera, tifo, diarreia. Agora, não vai pensar que o problema da poluição das águas está restrito aos países pobres. Nos países desenvolvidos, os cuidados com a qualidade da água também deixam a desejar. Ô Vicente, o que é isso, hein? Isso aí é uma plantação numa fazenda norte-americana. Você sabia que a agricultura em larga escala, usa muito agrotóxico hoje em dia? Mas peraí, isso aí faz mal à saúde. Lógico que faz. Tanto que o uso indiscriminado desses produtos químicos tóxicos acabou se transformando num problema de saúde pública. E como é que se contamina a água? Você sabe, a biosfera é um sistema fechado. Quer dizer, o que você lança na atmosfera não desaparece. Acaba voltando para a Terra junto com a chuva. Além disso, o uso de DDT, de inseticida clorado, de pesticida, acaba contaminando a água dos mares, dos rios, dos lençóis subterrâneos, entendeu? Mas isso não é tudo. Infelizmente, a nossa sociedade anda fazendo muitas coisas que prejudicam a qualidade da água e do meio ambiente. Em especial, os gases lançados na atmosfera pelas fábricas e pelos carros. São esses gases, mais os pesticidas agrícolas, que estão provocando a chamada chuva ácida, que já vem ocorrendo no norte da Europa e nos Estados Unidos. É claro que esta situação crítica que a gente mostrou até aqui não está ficando sem nenhuma solução. De 20 anos para cá, a gestão dos recursos naturais ganhou maior eficiência. E com as novas tecnologias, é até possível obter economias significativas no consumo desses recursos. Mesmo assim, o problema ainda é sério. Com relação à água, por exemplo, apesar de ser um recurso renovável, já existem cerca de 30 países que vivem a ameaça da sua escassez. Bom, mas essa constatação não significa nenhuma sentença de morte, porque é possível sim reverter esse quadro. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que o petróleo é a principal fonte de energia da sociedade industrial e que o aumento do seu preço forçou uma racionalização do seu uso e a busca de novas fontes alternativas. Você viu também que a lenha continua sendo um combustível essencial nos países pobres e que o seu uso acarreta a destruição da cobertura florestal. Ainda nesta teleaula, você ficou sabendo que as jazidas de matérias-primas minerais como a bauxita são suficientes para garantir o abastecimento da indústria moderna e que a reciclagem é uma ótima maneira de alongar a vida útil dos jazimentos. E por fim você viu que a água, apesar de ser o recurso mais abundante do nosso planeta, tem sua qualidade cada dia mais comprometida devido às ações que têm levado à sua degradação. Só para concluir essa teleaula de hoje, é importante que você saiba que a energia, a água, os minerais e outros recursos da natureza não são inesgotáveis. Nosso planeta é um sistema fechado e nós já estamos alcançando seus limites. Por isso é importante a gente utilizar esses recursos de uma maneira racional, colocando a tecnologia a serviço desse objetivo.